Então, dando continuidade, a gente vai fazer hoje uma revisão sobre... Vamos fazer algumas questões sobre citoplasma e núcleo, principalmente sobre citoplasma, que é um assunto que a gente vai ver. Vocês serão cobrados, né, nessa terceira unidade com a intensidade um pouco maior, ok? Então vamos lá. Primeira questão: está presente na célula bacteriana. Gente, aí está se tratando das organelas. Vocês lembram que tanto nos plantões como na própria videoaula eu falei muito sobre isso. Bactéria é um procarionte, é um organismo procarionte. Se ela é um organismo procarionte, ela não vai ter todas as organelas. Ela só vai apresentar uma organela na realidade, que é uma organela não membranosa. Justamente porque as organelas membranosas só vão estar presentes nas células eucariontes. E que organela é essa que está presente nas bactérias? É o ribossomo, a letra E. As demais, o aparelho de Golgi, que eu também falei no plantão, falei nas videoaulas também. O aparelho de Golgi vocês vão encontrar como complexo de Golgi, também como complexo golgiense, é a mesma coisa. Carioteca, as bactérias nem sequer têm carioteca, a gente já falou sobre isso. Mitocôndria e retículo também não, são organelas membranosas. Então a letra E é a resposta da primeira questão. Segunda questão: a droga cloranfenicol tem efeito antibiótico por impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua ação. Pronto, de cara a gente já começa a matar a charada aí. Veja só. Ribossomo é a única organela que as bactérias vão ter. E ribossomo vai ter a função de sintetizar proteínas. Já deu para responder até, né? Sintetizar proteínas. A função dessa organela chamada ribossomo é sintetizar proteínas. Mas vamos ler o resto da questão. Que os ribossomos das bactérias realizem sua função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir a síntese de... Pronto. Então já matamos. Letra C, a resposta, síntese de proteínas. Uma questão aí que vale a pena ressaltar em relação aos antibióticos, gente. Nós não podemos ficar tomando antibiótico à torta e à direita. Porque os antibióticos, se forem consumidos de forma aleatória, sem um acompanhamento médico devido, pode tornar as bactérias resistentes a ele. E vai chegar um ponto que ele não vai fazer efeito, as bactérias. A gente vai falar sobre isso em evolução, no terceiro ano. Ok? Terceira questão. Certas organelas produzem moléculas de ATP. ATP, lembrando que é energia. Adenosina trifosfato. É a sigla de adenosina trifosfato, que é energia. Outras utilizam o ATP produzido pelas primeiras para a síntese orgânica a partir do dióxido de carbono. Vamos lá. Algumas organelas produzem moléculas de energia, produzem ATP. E essas organelas também respiram. Esse ATP é produzido a partir da respiração. E as outras, e a outra que ela está citando aí, vai fazer a síntese orgânica a partir do dióxido de carbono. Gente, quem é que faz síntese orgânica a partir do dióxido de carbono? São as plantas. O processo chamado fotossíntese, que vocês já ouviram falar muito, tanto no ensino fundamental como agora, no ensino médio também. O processo chamado fotossíntese, a partir do dióxido de carbono, você vai ter como produto, um dos produtos, o açúcar. O açúcar que a gente coloca no café, no doce, é produto da fotossíntese, que é uma forma de metabolismo a partir da síntese do dióxido de carbono. Ok? Não só do dióxido de carbono, tem outras substâncias, mas o dióxido de carbono participa. A letra correta para essa questão é a letra C. Mitocôndria e cloroplasto. Mitocôndria produz ATP, faz respiração celular. Cloroplasto participa diretamente e completamente da fotossíntese. Toda a parte da fotossíntese é nos cloroplastos. Não é ele sozinho que realiza. É dentro dele é que acontece a fotossíntese. Mas existem
outras estruturas que atuam dentro dele para que a fotossíntese aconteça. Mas a letra C é a resposta certa. Quarta questão. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia dos espermatozoides que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo. Gente, no plantão a gente até comentou sobre isso. Em um dos plantões a gente comentou sobre isso. Que é uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizada na cabeça do espermatozoide, sendo essencial a sua penetração do ovócito e a fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada... Gente, quando a gente fala de produção de acrossomo, de atuação da formação dos gametas, sobretudo na produção de acrossomo, a organela que vai fazer essa função, que vai ter essa função, é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, também chamado de aparelho de Golgi, que é a mesma coisa, qualquer um desses três nomes está correto. Então, o complexo de Golgi armazena e secreta substâncias e também vai participar da formação do acrossomo dos espermatozoides, da cabeça do espermatozoide, ok? Quinta questão. A célula nervosa, o espermatozoide e o zigoto possuem, respectivamente... Essa é boa. Veja só. Quando a gente fala da célula nervosa, a gente está falando de uma célula diploide, 2N. Uma célula 2N. Lembrando disso. Se é diploide, se é 2N, vai ter 46 cromossomos. Para ser haploide, tem 23. Por que tem 23? Porque haploide são os gametas. E quem são os gametas? Espermatozoide e o óvulo. 23 do espermatozoide e 23 do óvulo. Quando os dois se juntam, formam uma célula de 46 cromossomos. E o zigoto, que é resultado da junção do espermatozoide com o óvulo, também vai ter 46 cromossomos. Então, letra E. 46 da célula nervosa, 23 do espermatozoide e 46, do zigoto. Sexta questão. Dos constituintes celulares a seguir relacionados, qual está presente somente nos eucariontes? Veja só, essa é pegadinha. Ele quer saber qual está presente nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para distingui-lo dos procariontes. Dos constituintes celulares a seguir relacionados, qual está presente somente nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para distingui-los dos procariontes. Ele não está falando de organela, ele está falando de estrutura celular, aí, das partes que formam a célula. DNA, procarionte tem DNA? Tem. Tem. RNA? Tem. Então você já elimina esses dois. Você só poderia ficar... Ribossomo, ele não está falando de organela, você já elimina. Ele não está falando de síntese de proteína, não é nada disso. Você só poderia ficar na dúvida entre a B e a D, nessa sexta questão. Só que a membrana celular que ele está falando aí é a membrana plasmática, na letra B. A resposta é a letra D de dado, envoltório nuclear, que a gente chama também de carioteca, que a gente já falou muito sobre isso, e chama também de membrana nuclear. Somente os eucariontes vão ter envoltório nuclear, que é a carioteca, que é a membrana nuclear, que é tudo a mesma coisa. Aí, cuidado para não cair nessa pegadinha. Aqui não tem membrana nuclear, aqui tem membrana celular. A membrana celular é a membrana plasmática. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Ah, é a letra B, vou marcar ela. Não, é a letra D. Envoltório nuclear, que poderia vir como membrana nuclear também. Ou como carioteca, ok? Sétima questão. A mitose e a meiose, aí é divisão celular já, ok? A mitose e a meiose são dois processos importantes que garantem a divisão da célula. Sobre a meiose, marca a alternativa incorreta. Atenção, ela quer a incorreta. Na meiose, são formadas 4 células filhas. Gente, vamos lembrar de algumas coisinhas bem rapidinho. Quando a gente fala de mitose, a gente está falando de reprodução, de regeneração de tecidos. Alguns organismos se reproduzem por mitose. A gente fala de regeneração de sentidos. Aí tem que lembrar das fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase, aquelas dicasinhas que a gente viu na videoaula, essa coisa toda. Beleza? Então, na meiose são formadas 4 células filhas. Ok, correto. O resultado final são 4 células filhas. Na mitose são 2. A meiose ocorre em células somáticas de animais.
Vamos para frente. Na meiose, observa-se a formação de células filhas com metade do número de cromossomos. 46, quando se divide, vai formar 23. Daí o nome, meiose. 2 divisões celulares são observadas na meiose. Na prófase 1 da meiose, pode ser observado o crossover. Perfeito. Gente, a resposta que está equivocada aí é a letra B, porque não é nas células somáticas, são nas células reprodutivas que ocorre a meiose. Ok? Nas células somáticas a gente vai identificar a mitose. Então a letra B é que está equivocada. Se ela falasse ocorre em células reprodutivas, os gametas no caso, estaria correto. Mas não é nas células somáticas, não é na pele que vai ocorrer a meiose. Certo? É na formação dos gametas. Na realidade, é na formação dos gametas que a meiose vai ocorrer. Ok? 8ª questão. Após uma aula sobre divisão celular em células eucariontes, o professor projeta a imagem de uma célula que representa uma das etapas estudadas e pergunta aos seus alunos qual fase de divisão celular estão sendo representadas. Aqui é uma das fases de divisão celular que nós estudamos. Aí a gente tem que lembrar, prófase, cromossomos se descondensando, carioteca desaparece. Metáfase, cromossomos se alinham bem no centro, bem no meio, na região equatorial da célula. Anáfase, cromátides se separam e vão migrar para os polos, para as extremidades da célula. E telófase, a célula vai reconstruir tudo. A parte da carioteca, o nucleolo vai reaparecer, a membrana a membrana nuclear, que é a carioteca, também vai reaparecer, e aí vai ocorrer a citocinese, isso na telófase. Nesse caso aí da 8ª questão, o que está acontecendo aí é a anáfase, que é a fase seguinte, da metáfase. É a fase que vem logo após a metáfase. Uma célula que representa uma das etapas estudadas. E aí ele quer saber, os alunos, qual fase e divisão celular estão sendo observadas aí. Anáfase da mitose. Se fosse a anáfase da meiose, teria mais cromossomos aqui. Ok? A quantidade de cromossomos seria maior. E aí, nesse caso, é a anáfase da mitose. Letra B. Bom, galera, a gente encerra por aqui. Encerramos aqui a revisão. Foi só para a gente dar uma reforçada. Vocês olhem principalmente essas fases de divisão celular. Observem quando é que acontece, por exemplo, o crossing over. Qual é a fase que acontece o crossing over? O que ocorre no crossing over? As organelas é bem fácil de vocês pegarem, certo? De entenderem. É um conteúdo bem tranquilo. Mas olhem um pouquinho com mais de carinho para a divisão celular, porque é um fenômeno importante, certo? E que a gente não pode deixar de ver, até para entender também genética, de certa forma, mais tarde, no 3º ano. A gente não pode deixar de ver. Então, dê uma olhadazinha naquelas dicas que eu dei também. Prometo, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, Ana, anáfase, telófase. Prometo, Ana, telefonar. Lembrando dessas dicasinhas. Lembrando do que acontece em cada uma das fases, mata a pau sem maiores problemas nas questões, ok? No mais, a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida é só procurar a gente, tanto no Zap como nos outros recursos que a gente está usando. E até a próxima aula. Um abraço.